Vamos lá, Banco do Brasil cortou o pagamento de dividendos. Então vamos olhar aqui, ó, o que que aconteceu. Então o Banco do Brasil ó, soltou um fato relevante, comunicando que ele ele tinha aprovado no começo do ano, tá, pagar entre 40 e 40, 45 e 40% de payout, ou seja, ele distribuiria de tudo aquilo que for lucro líquido, ele distribuiria para os acionistas entre 40 e 45%. Né? Acho que isso foi no começo do ano. E agora ele reduziu, nesse fato relevante, esse percentual para 30%. E além disso, ele tinha comunicado que ele ia pagar dividendos antecipados no dia 13 de agosto, tá? E ele postergou para o dia 11 do 12. Então, assim, né? Eu estou com a tela um pouquinho maior aqui, a gente já vai analisar. Se você quer entender um pouco do que está acontecendo com o Banco do Brasil, eu vou deixar aqui, eu já gravei acho que 2 ou 3 vídeos aqui no canal, né? Se você procurar aí no canal, mas eu vou deixar o card aqui, explicando exatamente o que está acontecendo com o Banco do Brasil, tá? Tem muita gente falando que tem essa questão das sanções dos Estados Unidos, né? Isso afeta todos os bancos. E, na verdade, não é isso que está impactando as ações do Banco do Brasil. É uma questão de provisionamento, crédito ruim que foi dado ao longo do tempo. Tá? E agora está sendo reconhecido e juntou esses créditos ruins que foram dados ao longo do tempo com uma nova resolução do Banco Central para contabilização das provisões, né, da PDD, Provisão sobre Devedores Duvidosos, que eu também já expliquei nos vídeos anteriores. O que que eu vou fazer, o que que eu vou mostrar aqui nesse vídeo? Por que está acontecendo isso agora, esse fato relevante saindo, pagando menos dividendos e tudo mais? Lembrando que o resultado do Banco do Brasil, que saiu dia 15 agora, né, foi 60% menor do que os trimestres anteriores, né? Então ele lucrou, se eu não me engano, no trimestre 3,8 bilhões, 60% abaixo do previsto, tá? E vem essa notícia agora aqui da redução do pagamento de dividendos também, que corrobora com o que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje. Então vamos lá. Até antes de mostrar o que está acontecendo aqui com a ação e tudo mais, né? Que eu já tinha falado também que para mim a ação aqui é no R$ 17 no mínimo, né? Ela vem buscar aqui a região dos R$ 17. Eu tinha comentado que essa subida aqui tinha sido, na minha visão, apenas varejo no oba-oba, né? E esse daqui foi especulação de prévia de resultado. Esse candle aqui para baixo foi stop de dois big players, né? Se eu não me engano, quem que foi aqui que estopou? Acho que foi a Morgan, eu não me lembro aqui agora, mas também tá nos vídeos anteriores aqui que estopou, saiu da posição, tá? Mas o ponto interessante é o seguinte, é, com essa nova resolução do Banco Central de mudar o provisionamento, né, equalizando a forma contábil que a gente chama de Base Gap com a forma do IFRS, que é a contabilização internacional, até então, né, como era feito pela tabela do Banco Central, o provisionamento era uma tabelinha lá, conforme o crédito ia ficando em atraso, né, a empresa ou a pessoa física não pagava, ia provisionando mais, de forma que provisionava 100% daquele crédito em 360 dias, e depois, o cliente não pagando, vira o que a gente chama de off balance, né? Então, já há o provisionamento de 100% daquela dívida, e o banco tira do balanço, não aparece mais no balanço. Ele limpa o balanço porque ele já provisionou 100%. O que significa isso? Que ele já reconheceu que aquela dívida não vai ser paga e ele provisionou exatamente 100% daquilo, no resultado, né? Ele impactou o resultado, com aquele resultado, com um resultado negativo. E a forma de contabilização mudou para os formatos mundiais, né, que é o IFRS, e agora não segue mais essa tabelinha do Base Gap. Então, agora ele segue o que a gente chama de três estágios: primeiro, segundo e terceiro estágios. Então, conforme você já dá o crédito, você já faz uma provisão, não simplesmente por uma tabela, mas por outros critérios também. Enfim, é um pouco mais complexo esse assunto, eu vou simplificar que são apenas três estágios. Tá? Cada estágio que o provisionamento avança, a instituição financeira tem que fazer mais provisão, para já reconhecer se aquele crédito vai ser inadimplente ou não. Mas vamos pensar aqui pela lógica, tá? O Banco do Brasil dá muito crédito do agro, né? O agro vem sofrendo, como sempre sofre, né? Sempre tem que ser subsidiado, sempre tem plano, plano safra, plano não sei o que lá, para cobrir o rombo do agro, porque a gente exporta muita commodity, então conforme tem variações, né, desde variação do dólar ou variação na demanda e na oferta mundial, o agronegócio aqui é muito impactado e é muito sensível os créditos que são dados, e o Banco do Brasil é o maior
banco que fomenta a parte do agronegócio. É, e o agronegócio começou a pipocar aí no Brasil e está tendo muito mais provisionamento. Agora pensa o seguinte, todo aquele crédito que foi dado ao longo do tempo, até hoje, vamos pensar assim, até hoje, ele entrou lá no estágio 1, no estágio 2, ou alguns já entraram no estágio 3 da nova contabilização, ou seja, demandando muita provisão. Agora pensa o seguinte, aquele crédito que foi dado até recentemente, que está no estágio 1, você acredita mesmo que o agricultor lá, o pecuarista, ele vai pagar esse crédito? Ele não vai, ele vai rolar dívida, tá? Para ele rolar dívida, ele só vai rolar dívida depois que ela tiver 100% provisionada pelo banco. Então, aquilo que entrou no estágio 1, obrigatoriamente, na minha visão, vai para o estágio 2, vai requerer mais provisionamento do banco e obrigatoriamente vai para o estágio 3. Então, esse resultado ruim que deu agora no segundo trimestre do Banco do Brasil é apenas uma sequência do primeiro tri. Né? E o terceiro TRI vai continuar sendo, e o quarto TRI vai continuar sendo, porque até esse crédito passar estágio 1, depois estágio 2 e depois estágio 3, isso daqui demora um ano, 360 dias, até que o banco possa jogar no off-balance. Tá? E tem uma curiosidade, depois que os bancos jogam no off-balance, ele geralmente ele vende esse crédito podre para empresas de recuperação de crédito. Só que esse é um business que geralmente acontece para operações de varejo, cartão de crédito, financiamento de veículos, consignado, né, e outras, empréstimo pessoal. Então, o que acontece? A pessoa física fica devendo para o banco, depois de 360 dias o banco tira isso do balanço, isso vira um off-balance, não aparece mais nas divulgações de resultado, porque já foi 100% provisionada, já impactou o resultado do banco negativamente. O banco ainda pega esse crédito podre, vende para empresas de recuperação de crédito por um percentual. Ah, quanto que vale essa carteira? Ah, vale. Ele geralmente vende por um valor de 5 a 10% do valor recuperável daquele crédito. Aí o que as empresas de crédito fazem? Elas começam a ligar para você cobrando. E geralmente há uma taxa de recuperação de crédito em torno de 20%. Então as empresas de recuperação de crédito pagam entre 5 e 10 e ainda ganham, né, mais 10%, digamos assim, porque a taxa de recuperação é entre 20%. Isso para varejo. Quando a gente vem para o agronegócio, que não é pulverizado, né, é um empréstimo grande, não são milhares de empréstimos pequenos que nem na pessoa física, que os bancos ainda têm essa possibilidade de recuperar um crédito off-balance, é muito difícil. Eu nem sei se até tem business disso, tá? De vender essas carteiras podres de empresas, né, de agronegócio, mas é muito raro os bancos conseguirem vender isso daí. Então, nem a recuperação, né, nem depois do default, digamos assim, né, o não pagamento da empresa do agronegócio, o banco vai conseguir recuperar alguma coisa. Isso é uma outra questão. Tá? Então, na minha visão, o resultado negativo, né, os resultados ruins do Banco do Brasil vão continuar acontecendo. Por quê? Porque esses créditos, eles já estão no balanço, já foi dado. E eles precisam obrigatoriamente passar, e eles vão passar pelos três estágios da nova resolução do Banco Central e FRS para provisionamento. Eles vão passar. Então, até o banco limpar esse estoque, né, até esses 360 dias, no mínimo você vai ter 360 dias aí de prejuízo, ou seja, um ano. Então, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre, ou seja, o ano inteiro de 2025, os resultados do Banco do Brasil têm potencial de vir ruim. Observação. Eu já comentei isso nos vídeos anteriores também. Agora, isso é uma linha do balanço. O balanço dos bancos, das instituições financeiras, tem várias linhas de resultado. Se o Banco do Brasil vier com um resultado não recorrente, um resultado extraordinário, ele pode cobrir essa linha de provisionamento, né? Mas não quer dizer que essa linha de provisionamento vai melhorar nos próximos 360 dias, tá? Por isso que eu acredito que a ação continue despencando. Eu já vi, uma outra curiosidade, eu já vi bancos que foram querer concorrer quando o Nubank começou, dando cartão de crédito para todo mundo, né? Os outros bancos, as fintechs da vida, começaram a fazer a mesma coisa para concorrer com o Nubank, começaram a dar um monte de cartão de crédito, só que sem critério de crédito nenhum. E o que que aconteceu? Sofreram durante mais de um ano para limpar o estoque de ativo podre de cartão de crédito. Porque no Brasil, as pessoas não têm cultura, digamos assim, né? Para pagar cartão de crédito. Então ele vai lá, gasta, paga uma fatura, depois ele não paga mais, ele usa todo aquele crédito para sacar o dinheiro e acabou. O banco que vai ter que assumir com prejuízo. E muitos bancos, médios e pequenos, e as fintechs, tiveram que arcar com isso. Tanto é que lá atrás o Banco Central teve que mudar a resolução em termos de alavancagem bancária para chamada de capital via cartão de crédito.
Ele mudou para aquelas pessoas que usam cartão de crédito apenas como meio de pagamento, né, como se fosse dinheiro, e aquelas pessoas que usam cartão de crédito como um crédito, porque os bancos sofreram muito. Eu vi muito banco demorando mais de um ano para limpar todo o estoque podre que foi dado de crédito via cartão de crédito, tá? E a gente está vendo a mesma coisa acontecendo com o Banco do Brasil. A resolução IFRS da nova contabilização é, de provisionamento não está afetando só o Banco do Brasil, ela está afetando todos os bancos. Inclusive, já era dado esse número no Banco do Brasil. Tá? Os bancos tiveram, se não me engano, 4 a 5 anos para se adaptar e eles já divulgavam como uma informação a mais nos relatórios de resultado. Então, quem acompanha isso já via lá que o Banco do Brasil, mais cedo ou mais tarde, quando a resolução realmente entrasse em vigor, iria ser impactado. Tá? Então, não deveria ter sido novidade também para ninguém. Tá? Então, na minha visão, o resultado do Banco do Brasil vai continuar vindo ruim. E essa é uma das razões do Banco do Brasil cortar o pagamento de dividendos. Para quê? Para ele gerar caixa, ficar com caixa caso tenha as pessoas comecem a querer sacar dinheiro. Então, o banco ele quer fazer caixa, ele quer reter caixa e também não desperdiçar patrimônio. Essa é uma outra razão dele diminuir o pagamento ali de dividendos, né? Ou seja, porque se ele está pagando menos dividendos, o lucro que ele está tendo vai ficar retido para impactar o patrimônio. Ele não quer que esse dinheiro saia, né? Porque ele está vendo que as coisas não estão boas. Se ele está fazendo isso hoje, significa que ele já está olhando o resultado do terceiro trimestre, do quarto trimestre e está vendo que a situação talvez não melhore da forma nesta linha de provisionamento, como eu expliquei, tá? Só para a gente ver aqui a visão espacial, né, para esse vídeo não ficar muito longo, deixa eu riscar aqui. Mas na minha visão, né, então isso daqui, ó, isso daqui foi apenas um respiro, tá? E foi especulação de resultado, tanto é que eu tinha essa linha aqui e eu queria ver. Inclusive, se você pegar os vídeos anteriores, eu falei, pô, se ele fechar aqui em cima, que ele fechou forte e mais um, ele tende a vir aqui testar a região dos R$ 22, só que ele não teve nem força. Daqui, ele já começou a cair de novo, né? É claro que nesse pedacinho aqui teve uma especulação da questão dos Estados Unidos, da sanção, do Moraes lá. Cara, mas isso aqui não é nada. Você acha que o Moraes tem quanto de patrimônio dentro do Banco do Brasil? O Banco do Brasil tem trilhões de patrimônio, trilhões de ativo e passivo. O Moraes deve ter alguns milhões lá aplicados, isso não impacta em nada. É claro, isso é uma coisa. Outra coisa é que, ok, mas o banco pode sofrer outras sanções dos Estados Unidos. Perfeito, pode tirar da rede SWIFT, que a gente chama, né, das transações cambiais. Isso é uma coisa, mas são todos os bancos, não é só o Banco do Brasil. Se os Estados Unidos for lá e meter o botão na rede SWIFT e derrubar essa rede, nenhum banco faz transação nenhuma, não faz rede, não faz exportação, não faz importação, acabou o transacionamento cambial no Brasil, tá? É, aqui, né, essa barrona aqui foi o stop de dois big players, ou seja, os big players já saíram dessa posição. Se eles forem recomprar, se eles forem entrar, eles não fazem esse movimentozinho aqui, ó, pequenininho, isso daqui é varejo, tá? Eles vão esperar cair mais, eles vão esperar cair mais isso daqui, ó, talvez aqui, ou talvez até aqui mais para baixo, e vão olhar para ver se eles vão comprar. O que que eles vão esperar, Vinícius? Eles vão esperar isso, eles vão esperar o terceiro trimestre de resultado, eles vão esperar o quarto trimestre, para ver quando que realmente vão limpar do balanço os ativos podres. E isso é uma coisa, tá? Os ativos podres, que já estão lá. Só que você só consegue estancar. Isso daqui você está tratando o doente, tá? Essa questão dos ativos podres que vão passar lá pelos estágios um, 2 e 3. Só que para você sanar, curar ele, você tem que estancar o quê? O comercial, né? A área comercial. A área comercial não pode dar mais o crédito. Fechou. O banco fechou, entendeu? Não dá mais o crédito. Por quê? Porque o agronegócio não está legal. Agora você me fala uma coisa. Com essas sanções que estão acontecendo do tarifaço aí do Trump, né? Tarifaço agora, tá? O nosso governo atual já falou que vai subsidiar as empresas afetadas, os setores afetados, com 30 bilhões, certo? Da onde que você acha que vão sair esse dinheiro aqui? Eu vou escrever aqui, tá? Da onde que você acha que eu vou escrever na cor ainda do banco? BBAS3. Agora você para, isso daqui já é ruim, porque o banco já está prejudicado. Vixe, eu estou escrevendo aqui e não está aparecendo, né? Deixa eu diminuir, tá? O banco já está prejudicado.
E agora ele vai ser obrigado a subsidiar setores que já estão ruins por causa do tarifaço com 30 bilhões. Aí você acha que esse crédito que ele vai dar para subsidiar serão pagos? Ou seja, está indo contra o que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando que para estancar o sangramento, né, a gente está tratando o sangramento. Para estancar o sangramento, você tem que travar o comercial. O comercial não pode dar mais crédito, certo? Se eu estou falando que o governo atual vai dar 30 bi de subsídio, né, para os setores ruins, ele não está estancando, ele está piorando a situação. Ele está dando crédito pior ainda. Se ele tá, isso aqui vira um círculo, vai virar um círculo vicioso, né? Ele vai dar mais crédito ruim para uma coisa ruim, né? Então ele vai dar aqui o crédito, provisionamento, né? E ativo podre. Então crédito, provisionamento e podre. Isso daqui, esse ciclo, ele não está cortando. Ele está piorando com esses subsídios de 30 bilhões, tá? Então é isso. Aí, para finalizar, lembrando, né, eu estou posicionado em Banco do Brasil, eu estou posicionado aqui nessa operação aqui, ó, tá? Nessa operação aqui. Eu falei nos vídeos anteriores que eu falei, pô, até fiquei contente, né, porque ela entrou numa região de lucro aqui, tá vendo? Exatamente aqui, ó, eu tô desenhando exatamente onde que ela tá. Entrou numa região de lucro. Aí, e aqui, né, se ela cair aqui para baixo, na verdade, deixa eu desenhar ela direito. Ela está aqui, ó. A posição é aqui, ó. É aqui, tá? Ou seja, se ela cair, ela precisa ficar na região dos R$ 17 aqui para mim, tá? E se ela subir, ela tem que ficar aqui acima, tá bom? Então ela chegou até numa região de lucro aqui, mas como a gente está longe, tem o efeito volatilidade e efeito tempo nessa operação, ela eu não realizei, né? O que ela não pode é ficar estacionada nessa região aqui para mim, tá? Senão eu vou ter que postergá-la para o próximo ciclo econômico. Mas eu também já não estou vendo tantos problemas, porque se o próximo ciclo econômico, na minha visão, vai continuar ruim, então eu acredito que ela venha visitar outras regiões aqui, tá? Essa região dos R$ 17 aqui, para mim, é a primeira região. Pode chegar aqui nessa região dos 15? Vou ser bem sincero para você, tá? Pode, pode, tá? Vamos pegar aqui, ó, uma outra curiosidade, né? Se a gente pegar Bradesco, né? Bradesco que teve problema com Americanas, né? Então, Bradesco aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Em 2022, ele chegou a R$ 17, tá? Nem vou pegar mais para trás porque ele já passou de 20 uma época, mas ele chegou a valer R$ 17 depois que descobriu aquela questão que era uma empresa teoricamente do que deu aquele problema na Americanas lá, ele tinha muito crédito com o Bradesco, a ação do Bradesco sofreu muito, porque também tinha outras empresas, tal, mas a maior inadimplente foi Americanas. E aí começa a juntar tudo, começa a juntar ineficiência de capital, crédito podre e imobilização. Né? Bradesco tem muita agência, pesado. Mas aí depois Bradesco, né, veio fazendo o seu trabalho e a ação voltou. Mas quanto que Bradesco, depois de todo esse noticiário, quanto que Bradesco caiu? Né? 40%, tá? Beleza? 40%. Agora vamos fazer uma correlação aqui com o Banco do Brasil. Quanto que o Banco do Brasil caiu? Só um parâmetro de comparação aqui, tá? Não é nada tomada de decisão nem indicação de investimento. Quanto que o Banco do Brasil caiu? 40%, 39%. Perfeito? Qual que é a diferença aqui? É, Bradesco é privado. Bradesco foi lá e fez o dever de casa. Começou a limpar o balanço, estancou o comercial e começou a desmobilizar mais rápido. Começou a fechar agência para tudo quanto é lugar. Qual que é a diferença do Banco do Brasil? O Banco do Brasil não é privado, é público. Estancou o comercial? Não estancou. Abriu ainda mais o comercial, com tarifaço de 30% que o Banco do Brasil vai ter que subsidiar esses setores. Vai desimobilizar a agência? Vai fechar a agência para economizar, para reduzir custos e despesas? Muito provavelmente não, porque a visão do banco é cada vez mais ser capilar, com agências, né, para atender é, o pessoal aí pelo Brasil, porque é uma questão de governo, desse governo, né? Então também não vai fazer isso. E tem outra coisa curiosa ainda, tá? Se a ação do Banco do Brasil, para tudo isso que está acontecendo, estivesse barata, sabe quem que estaria comprando agora a ação do Banco do Brasil? Não seria o varejo e não seriam os big players, seria a própria tesouraria do Banco do Brasil. A própria tesouraria do Banco do Brasil estaria recomprando as ações, porque ela recompra, né? Isso vai impactar no patrimônio dela,
Ela compra agora a R$ 18, R$ 19. Por que que ela compra? Porque ela tem expectativa de que as coisas vão melhorar no médio e longo prazo e as ações vão sair de R$ 18 e vão voltar aos patamares de R$ 30. Ela vai ganhar uma valorização a mais no próprio patrimônio da empresa, recomprando as ações e guardando elas em tesouraria. Aí vamos para o fato. Ela soltou algum fato, ela tem que soltar um fato relevante, ela tem que comunicar a CVM de um programa de recompra de ações. Ela não fez isso. Ou seja, mesmo com a ação tendo caído 40%, a tesouraria do Banco do Brasil, até onde eu sei, eu não vi nenhuma informação, não está recomprando as ações. Se ela não está recomprando as ações, ela muito provavelmente tem a expectativa de que as ações ainda vão cair um pouco mais para ela começar esse programa de recompra, tá? Então, é mais uma informação aí para vocês. Então, mais uma análise de Banco do Brasil. Esse é o terceiro ou quarto vídeo de Banco do Brasil. Eu deixei o card aqui dos outros vídeos para vocês darem uma analisada do que realmente está acontecendo com o Banco do Brasil, tá bom?